Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Milagres de Jesus. Jesus acalma a tempestade. Segunda parte. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira com Péricles Ramos. Olha, o nosso programa hoje está falando sobre um milagre sensacional. É a sua primeira vez aqui? Então aproveite, faça a sua inscrição, deixe lá seu like, seu joinha, tá? Clica lá no dedão, porque assim o YouTube compreende que esse conteúdo é bom e o próprio YouTube divulga esta mensagem para outras pessoas. E nós precisamos levar a mensagem de Jesus, mensagem do Deus de amor para mais e mais pessoas. Antes que me esqueça, eu quero mandar um abraço lá para os nossos amigos de Balsas, no Maranhão, aquela cidade maravilhosa onde eu tive a oportunidade de trabalhar como pastor. É uma saudade grande que eu tenho, uma lembrança maravilhosa. Então, a irmã Sebastiana, a Eliel, a Loide e outros que estão assistindo. Se eu não falei teu nome, não se zangue, tá? Porque, afinal de contas, são 700 nomes para lembrar e a lista seria grande, né? Mas você está guardado no meu coração. Bem, o nosso convidado de hoje é um pastor que eu ainda não o conheci pessoalmente, só aqui através de telefonemas e acertos, alguns desacertos também, que é o pastor Kênio Marinho. Boa noite, pastor, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Péricles, pelo convite para estar aqui com você nesse prestigiado canal do YouTube. É um privilégio a gente estar juntos aqui para partilhar a palavra de Deus. Pastor Kênio, o senhor está trabalhando atualmente aonde? Eu trabalho aqui numa região administrativa da Igreja Adventista, com sede em Itaboraí. É uma região que é uma sede que coordena os trabalhos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Niterói até Campos dos Goitacazes. Então, essa região administrativa tem um nome dentro da igreja de Associação Rio Fluminense. E dentro desse campo aí, qual a sua atuação? Em que departamento o senhor atua? Olha aí, legal. Bom você ter perguntado, tá vendo esse logo aqui atrás? Não é uma tela verde, não, é um logo mesmo que está preso à parede. Eu lidero hoje, atualmente, a área jovem da associação. Então, todos os jovens da associação, de alguma maneira, são influenciados ou impactados pelo trabalho que é desenvolvido aqui do escritório. Ó, se é pastor jovem, então a mensagem vai ser daquela vibrante, hein? Pegar fogo, vai esquentar o coração. Aliás, Botafogo, né? Já é a minha igreja, Botafogo, que vai esquentar os nossos corações aqui, certamente. Essa é a sua sala? Essa é a minha sala. É bom que ela é bem iluminada, para fazer a live fica ótima, hein? Legal. Ela tem uma boa iluminação mesmo, tem uma iluminação natural e também a minha frente aqui tem uma luz. Ah, tá certo.
E, pastor, o senhor é natural de que região do país? Eu sou gaúcho, É gaúcho? mas me criei boa parte da minha vida entre Nordeste e São Paulo. É mesmo? Ah, tá. Então vem aqui um pouquinho do sotaque, por vezes baiano, por vezes paulista. Mas o senhor se Então, formou onde, pastor? eu me formei em teologia na Faculdade Adventista da Bahia. Nós somos hoje quatro faculdades de teologia adventista no Brasil, uma em São Paulo, outra no Pará, outra no Paraná e outra na Bahia. Eu me formei na Bahia, Isso foi que ano, pastor? em 2012. Bem, mas as pessoas estão querendo mesmo agora eu ouvir a mensagem. Então, vamos orar a Deus, pedindo que o Senhor nos inspire, nos prepare para este programa, para esta mensagem. Então, por favor, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos, pela oportunidade maravilhosa que tu nos concede de mais uma vez podermos estudar a tua palavra. Por favor, inspira o pastor Kênio para que a sua mensagem chegue até nós sem nenhuma interferência humana e que ela possa produzir frutos em nossos corações. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pastor, que Deus lhe abençoe e os momentos agora são contigo. Muito bom. Obrigado a você que está acompanhando essa transmissão aqui do YouTube, tanto você que está acompanhando ao vivo, como você também que vai acompanhar isso através das visualizações, quem sabe recebeu isso com uma notificação aí no YouTube, você que está acompanhando esse canal já há algum tempo, ou recebeu isso por meio de um link de algum amigo, ou apareceu na timeline aí enquanto você abriu o seu YouTube para ver que programas assistir. É um privilégio poder estar com vocês. Obrigado mais uma vez ao Péricles pelo convite para nós juntos podermos partilhar a palavra de Deus. E hoje eu quero conversar com vocês dentro dessa série que foi colocada aqui nesse canal sobre os milagres de Jesus. Quero falar sobre um dos milagres que Jesus realizou e que é muito famoso. Embora todos os milagres de Jesus sejam muito conhecidos, este em especial provoca em nós uma série de coisas impressionantes. E eu quero conversar com você sobre esse milagre. Ele está destacado na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 14, dos versos 22 a 36, e ele volta a se repetir em João, capítulo 6, verso 16 a 24. Eu vou ler com você a passagem bíblica, e daqui eu quero retirar algumas histórias, algumas lições. No versículo 22, nós lemos assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, ou como diz em grego, a muitos estádios, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Já ia alta madrugada, talvez a sua versão diz assim, na quarta vigília da noite, algo em torno de 3 e 6 da manhã. Eles ficaram aterrorizados, porque o vento soprava contra eles. Então, na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre a água. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: não temas, sou eu. Eu quero parar por aqui, embora o milagre continue, mas eu quero parar por aqui para tirar com vocês algumas já importantes lições desse texto. A primeira coisa que me chama a atenção é que esse milagre é um relato de um milagre que vem após outro. Se você observar nos versículos anteriores, o discípulo, o apóstolo Mateus, o evangelista Mateus, vai falar sobre um outro milagre que aconteceu antes desse. Portanto, esse é um relato de Cristo realizando um milagre depois de já ter realizado outro milagre. É interessante que mesmo depois de Cristo ter realizado outro milagre, os discípulos ainda se aterrorizaram.
E eu quero tirar algumas importantes lições disso. Veja, logo em seguida significa que isso aconteceu imediatamente após Jesus ter feito o milagre da multiplicação. E depois que Jesus fez o milagre da multiplicação, Jesus ordenou aos discípulos para que os discípulos entrassem no barco. Mas por que Jesus ordenou? A palavra aqui é insistir. É como se Jesus estivesse, de fato, dando uma ordem sem qualquer possibilidade de questionamento. É como se Jesus tivesse utilizado toda a sua autoridade de mestre para dizer assim, olha, é para vocês me obedecerem, não discutam comigo, sigam para o barco porque sou eu que estou mandando. Dá a impressão de que Jesus deu uma ordem imperativa, intransigente até. Quando a gente vai pesquisar o texto bíblico, o comentário bíblico adventista e também o Espírito e Profecia falando sobre isso, a gente descobre que o que os discípulos estavam querendo fazer é aproveitar-se do momento em que Jesus estava ali com as pessoas, para ali tentar declarar Jesus rei dos judeus. Porque as pessoas estavam alimentadas por Jesus. Haviam ali 5.000 homens, haviam mais de 5.000 pessoas, todas elas alimentadas, todas elas crendo que Jesus era de fato o Messias, todas elas com a grande expectativa de que Jesus realmente fosse o rei aguardado. Os discípulos, então, enxergaram naquela oportunidade a possibilidade de fato, alçar Jesus Cristo à posição de rei dos judeus, declarando ele rei para marcharem rumo a Jerusalém, a fim de enfrentar o trono. Eles pensaram assim, olha, com um exército de 5.000 pessoas, a gente conseguirá facilmente dominar os centuriões que estiverem ali em Jerusalém, a gente consegue convencer o restante da população a se levantar contra os romanos e rapidamente a gente conseguiria tomar o trono, tornar Jesus rei e então criar um levante consistente contra Roma. Veio à cabeça dos discípulos uma série de hipóteses, de possibilidades do que eles poderiam fazer e ser se o Messias tão somente aceitasse a proposta que eles estavam dando. Mas Jesus olhou para eles e disse, não, por favor, sigam para o barco. Eu não quero aqui analisar essa questão, embora isso já sirva para a gente tirar muitos conceitos e conclusões. Mas me permita parar aqui. Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. E os discípulos foram e entraram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os discípulos tentaram convencer Jesus e Jesus não foi convencido. Jesus deixou de maneira clara que o reino dele não era desse mundo. E em resposta direta ao anseio dos discípulos, Jesus disse, vá para o barco. Quase que como um castigo, né? Vai ficar de castigo, vá para o barco. Mas vai mais do que isso. Ali Jesus Cristo demonstrou sua autoridade sobre os discípulos, dizendo, olha, aqui sou eu o Senhor. Então vocês, por favor, sigam para o barco. Existe algo importante a ser dito aqui. Se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós precisamos aprender a obedecê-lo, ainda que as circunstâncias para nós sejam outras, ou o que não nos pareça ser a nossa vontade. Se Jesus mandou ir para o barco, vá para o barco. Não importa se você quer ficar, não importa o que você estava desejando naquele momento, não importa o que você conversou com Jesus. Se a resposta de Jesus foi, desça e vá para o barco, então você desce e vai para o barco. Se eu posso utilizar uma expressão aqui simples, eu diria assim, quando Deus manda, a gente obedece. Não importa o que nós pensamos, não importa o que a gente tem a dizer sobre aquilo que Deus está dizendo. Se Deus mandou, a gente obedece. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe quais são os objetivos que nós temos no nosso coração e sabe se esses objetivos serão para a nossa bênção ou para a nossa maldição. Deus sabe antes de nós o que vai acontecer depois de nós. A onisciência de Deus não o pega de surpresa. A onipotência de Deus não o impede de realizar o que deseja. A onipresença de Deus não o impede de estar aonde ele pode.
Então, se Deus, que é Deus, sabe de todas as coisas, pode estar em todos os lugares e tem poder para fazer o que ele quiser, se ele ordena, obedeça. Jesus olhou para os discípulos, mesmo com eles contrariados, mesmo com eles desejando uma coisa totalmente diferente do que Jesus estava ordenando, mesmo com Jesus frustrando as suas expectativas, os seus sonhos, Jesus olha para eles e diz assim: voltem, vão para o barco. E eles foram. Mesmo sem entender as razões do porquê Jesus não estava aceitando a proposta, mesmo sem entenderem o porquê Jesus não queria conversar sobre essa possibilidade, mesmo sem eles compreenderem por que é que Jesus estava deixando passar aquela que para eles era a melhor oportunidade de declará-lo como rei. Escuta uma coisa, se Jesus ordenou, obedeça. Ainda que a gente não compreenda, ainda que nos pareça complicado, ainda que nos pareça difícil, ainda que não seja fácil de entender, ainda que pareça estranho, ainda que não tenha lógica, se Deus ordenou, obedeça. Existem e haverão muitas situações na nossa vida em que Deus vai nos explicar, em que ficará fácil da gente entender. Haverá muitas situações em que estará claro a razão do porquê Deus está dizendo aquilo para nós. Mas existem outras que não ficará. Para algumas, Deus nos deixa tão claro que nem precisamos da fé. Para outras, fica tão escuro que dependemos completamente da fé para crer que, ao final, tudo ficará claro novamente. Então, se Deus mandou, obedeça. Às vezes a gente quer dar um jeitinho nas ordens de Deus. Diz assim, olha, procure se relacionar com alguém que de fato creia em mim. Procure se relacionar com alguém que tem os mesmos objetivos de vida que você. Procure se relacionar com alguém que me ame como você me ama. E aí a gente fica tentando dar um jeitinho. A gente quer escolher alguém que Deus disse que não era o melhor para nós. E a gente fica tentando, insistindo, sofrendo, pagando preços desnecessários. Muitas vezes, a gente insiste em fazer negócios que nós sabemos que não são da vontade de Deus, que Deus não aprova, mas na nossa ânsia de querer fazer a nossa própria vontade, a gente ignora o que Deus tem a dizer e depois ainda pede para Deus abençoar. Às vezes até quer culpar Deus, porque Deus não está nos abençoando como nós achamos que ele deveria. Queridos, quando Deus ordena, ele já sabe o resultado. Então, grave bem essa frase. Se Deus mandou, obedeça. Ainda que não pareça lógico, ainda que no primeiro momento não faça sentido. Obedeça. Os discípulos desceram, foram para o barco. E então começaram a navegar rumo ao lugar para onde eles se encontrariam com Jesus. E aqui vai a outra parte linda dessa história para mim. E diz assim: enquanto ele se despedia da multidão. Olha só que coisa linda diz aqui. Jesus estava ali com a multidão de mais de 5.000 pessoas. Os discípulos saíram e Jesus então começa a se despedir da multidão. Vai se despedindo das pessoas, uma a uma. Vai dando um abraço, vai dando um tchau, vai colocando a mão no rosto das crianças, dizendo palavras de conforto para as viúvas, animando os cansados. Jesus vai, em meio a toda aquela multidão, se despedindo um por um. Sabe o que me chama a atenção? É que mesmo em meio à multidão, Jesus conseguia tornar as pessoas importantes e fazê-las se sentir como uma prioridade para ele. Me chama a atenção que em meio à multidão, Jesus sempre tinha tempo para qualquer pessoa. Ele foi se despedir da multidão
Porque Jesus Cristo faz questão de estar próximo dos seus filhos. Às vezes, em meio à multidão, a gente corre o risco de achar que Deus não olha para a gente. Às vezes, em meio à multidão, a gente corre o risco de achar que Deus não nos dá toda a devida atenção. Mas a Bíblia deixa de maneira clara que Jesus parou para se despedir das pessoas. Ele poderia ter dado um tchau, poderia dizer assim, gente, olha, os discípulos já desceram, eu preciso descer também, me deem licença, eu preciso sair, foi um prazer estar com vocês, aqueles que quiserem podem me encontrar na cidade para onde eu vou, se não quiserem me encontrar, foi um prazer, um privilégio estarmos juntos, um abraço, tchau. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus olha para todos e a todos Jesus Cristo se despede. Jesus Cristo tem tempo para você, mesmo que pareça que você está envolvido em uma multidão. Sabe o que me encanta? Não sei quantas pessoas nós somos no mundo, talvez estejamos batendo a casa dos 8 bilhões quase. Somos aproximadamente 2 bilhões de cristãos, ou seja, 2 bilhões de pessoas que creem que Jesus Cristo é o Senhor, que creem que Jesus Cristo é Deus. Fique imaginando essa multidão de pessoas indo até Jesus por meio das orações. Essa multidão de orações que sobem até Jesus em todo o tempo. O que me encanta é que eu posso falar com Deus, mesmo em meio à multidão de outros que também o procuram, sabendo que Ele, por ser Deus, me dará total prioridade de seus ouvidos. Como Deus pode parar para me ouvir, ao mesmo tempo que Ele para ouvir outro, ao mesmo tempo que Ele para ouvir um terceiro e assim por diante? É porque Ele é Deus. E na audiência de Deus, você sempre se sentirá exclusivo. Jesus sai e depois que se despede da multidão, ocorre um fato interessante. A Bíblia diz que depois de se despedir da multidão, ele subiu para orar no monte, sozinho. Esse texto fala demais para mim, sabe por quê? Porque Jesus estava no auge do ministério dele. Para e pensa comigo. Jesus havia saído dali com 5.000 propagandistas dele mesmo. Nós estamos falando de uma comunidade, de uma sociedade que possui algo em torno de 50 a 60 mil pessoas morando. Ou seja, Jesus saiu ali com mais de 10% da população falando bem dele. Jesus tinha atingido um grupo de envio de mensagens inigualável. As pessoas saíram dali encantadas com Jesus, dispostas a falarem sobre Jesus em qualquer lugar. Jesus havia conseguido ali o seu exército de bons propagadores de seu nome. Jesus estava no auge, tinha feito um milagre impressionante. Tinha abraçado a multidão estava encantada com Jesus. O que Jesus pedisse ali, ele receberia, de tanto que era o amor, o carinho, o cuidado e o contato que ele deu às pessoas. Mas ouve bem o que eu preciso te dizer. Jesus para tudo o que ele está fazendo para orar. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que o maior risco para a vida espiritual de qualquer pessoa não é quando as coisas estão indo de mal a pior, mas quando você está no auge, quando está tudo muito bem. Paulo, falando sobre isso, vai dizer assim, olha, quem está em pé, cuide para que não caia. Jesus Cristo, ao falar sobre o amor ao dinheiro, diz assim, olha, é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ou seja, quando tudo está indo muito bem, quando tuas finanças estão bem, quando a tua saúde está excelente, quando o teu trabalho está caminhando, quando os teus projetos estão acontecendo, quando você está voando, é nessa hora que você corre um sério risco de se esquecer de Deus. Quando as coisas estão indo ruim, quando as coisas estão indo mal, quando as coisas estão
estão indo de mal a pior, estão dando errado, a nossa tendência quase que natural é recorrermos a Deus. Diz assim, Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, está complicado. Senhor, minha família está passando por um problema sério de saúde. Senhor, olha, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Senhor, meu casamento não está indo bem. Senhor, eu estou com problema com os meus filhos. Quando tudo está indo mal, a nossa tendência natural é buscarmos o Senhor. O grande risco para a vida espiritual acontece quando tudo está indo bem e a gente, por um momento, chega a pensar que não precisamos mais de Deus. Quando tudo está indo bem, nós temos a tendência de não orar, orar menos. Quando tudo está indo bem, nós temos a tendência de ler pouco a Bíblia ou mesmo não lê-la. Quando tudo está indo bem, nós temos a tendência de nos dedicar às coisas e não ao Senhor das coisas. E o resultado disso é um naufrágio espiritual. Davi estava no auge do seu reino e foi ali que ele caiu. Abraão estava com a mão da promessa em suas mãos. Ele estava com a promessa das suas mãos e foi ali que ele cedeu. Quando tudo está indo bem, é que nós corremos um sério risco para a nossa vida espiritual ir mal. Jesus sabia disso. E Jesus dá para nós mais um de todos os exemplos que ele deu. Depois de despedir-se da multidão, Jesus para orar. Porque ele sabia que naquele momento a sua vida espiritual poderia ser novamente atacada. Jesus está ali orando. E aqui está algo impressionante. No livro de João, quando ele vai descrever Jesus andando sobre as águas, ele vai dar mais alguns detalhes. Ele vai dizer assim, já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. E depois de terem remado 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando do barco. Eles estavam distantes da água. Já haviam se separado da terra, estavam distantes da terra. Já haviam se separado 5 a 6 quilômetros da terra. Jesus termina de orar. Um outro evangelista, destacando esse texto, diz: e Jesus, vendo-os em perigo, vai até eles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nós geralmente ficamos impressionados com o fato de Jesus andando sobre as águas. Mas eu confesso a vocês que este é o segundo milagre desse trecho. O que a gente não para pensar que é entre Jesus ter alimentado uma multidão e ter andado sobre as águas, Jesus realiza um outro milagre. Entre um e outro, existe um outro milagre de Jesus. E eu vou tentar explicar para você esse milagre agora. Você já experimentou andar à noite, dirigir à noite? Se você já experimentou dirigir à noite, você vai concordar comigo que à noite a nossa visibilidade é reduzida. Você já experimentou dirigir à noite chovendo? Então você vai concordar comigo que se você dirigir à noite chovendo, a visibilidade fica ainda mais reduzida. Mas você já experimentou dirigir à noite em meio a uma tempestade? Com ventos fortes batendo de um lado para o outro, balançando o seu carro, uma chuva torrencial, um nevoeiro que impede você de enxergar poucos metros à sua frente? Não foram poucas as vezes em que, ao enfrentar situações intempéries do clima como esse exemplo que eu dei a vocês, eu precisei parar o carro e esperar o tempo baixar um pouco, esperar o temporal diminuir para poder seguir viagem. A Bíblia diz
que os discípulos estavam enfrentando um tremendo temporal. O mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, como era assim conhecido, era um mar extremamente revolto e muito imprevisível. Você poderia estar navegando no mar sem nenhuma dificuldade, quando de repente ser assolapado por ondas gigantescas provocadas por ventos que começam do nada a soprar. Aqueles homens que ali estavam no barco eram homens experimentados no mar. Por isso eles sabiam que aquela era uma tempestade, embora possível, extremamente complicada, extremamente complexa de se atravessar. Os homens estavam sofrendo ali no barco. Eu imagino o quanto eles estavam lutando, remando, trocando posições para conseguir que eles ficassem todos ali, conseguindo vencer a tempestade. Um detalhe importante, eles haviam deixado um barco para Jesus, portanto, eles entraram todos num barco só. O barco estava pesado, era complicado para aquele aparelho, aquele barco, continuar navegando com estabilidade. Eles sabiam que a qualquer momento eles iriam naufragar. Como se não bastasse, era madrugada, eles sabiam que era o pior momento para navegar. Estavam perdidos, não sabiam qual era o caminho, não sabiam para onde ir. Tudo que eles precisavam ali era sobreviver. Essa é a grande preocupação deles. Mas diz a Bíblia que Jesus Cristo viu. Para pensar comigo. Era noite, era uma tempestade, as ondas estavam entrando no barco, os discípulos estavam desesperados, estava entre 3 e 6 da manhã, e a Bíblia diz que Jesus viu. Mas como é que Jesus viu? Eles estavam entre 5 e 6 quilômetros de distância. Jesus viu. A gente não consegue enxergar metros, ainda mais se for de noite. A Bíblia diz que Jesus viu. Jesus não foi caçando eles em meio ao mar. Jesus sabia onde eles estavam. E Jesus sabia onde eles estavam, porque Jesus viu. E Jesus viu, mesmo sendo de madrugada, mesmo sob forte tempestade, mesmo sob o mar revolto. Jesus viu um pequeno ponto em meio àquele grande mar, os discípulos. Essa lição para mim é poderosa. Primeiro, porque a distância humanamente tornaria impossível qualquer um enxergar. Mesmo em um dia ensolarado, mesmo um dia em céu de brigadeiro, ninguém consegue enxergar 5, 6 quilômetros à frente, com clareza, com nitidez, sem saber o que é. Jesus viu à noite em meio a uma tempestade. Sabe por quê? Porque não importa a distância que estejamos do Mestre, ele nunca nos perde de visão. Você pode estar enfrentando a sua noite mais densa, pode estar enfrentando a sua tempestade mais complicada, você pode estar sofrendo com o mar que entra no seu barco, você pode estar desesperado, desesperada, sem ter para onde ir, sem encontrar saída nenhuma para a sua vida. Olhe bem para mim, eu preciso te dizer isso. Jesus está vendo você. Não há tempestade, não há distância que possa impedir Jesus de enxergar você. Você consegue entender isso? Ele está olhando para você. Ele permanece vendo você. E é na hora mais difícil que ele decide caminhar sobre as águas. Fica uma pergunta no ar. Se os discípulos tinham deixado o barco para Jesus seguir viagem,
Porque é isso que a Bíblia diz. No dia seguinte, em amanhecendo o dia, alguns da multidão permaneceram e, vendo que o barco ainda estava ali, procuraram Jesus. Então, Jesus tinha um barco à sua disposição, mas ele não foi. Ele foi andando sobre as águas, mesmo tendo um barco à disposição dele. Por que Jesus fez isso? Eu tenho uma hipótese. Embora eu só terei certeza quando puder perguntar pessoalmente a ele, eu tenho uma hipótese. E é com essa hipótese que eu quero encerrar esse momento com você. A minha hipótese é de que Jesus andou sobre as águas para demonstrar aos discípulos que nada pode impedi-lo de se aproximar de quem ele ama. Nem ondas revoltas, nem um vento que sopra de um lado para o outro de forma tempestuosa, nem a mais escura treva, nada. Nada pode impedir Jesus de se achegar àqueles que ele ama. Você entendeu isso? Por isso, se for necessário para Jesus andar sobre as águas, ele andará. Se for necessário Jesus realizar um milagre para se aproximar de você, ele fará. A segunda razão é de que nada impede Jesus de socorrer um filho que está em perigo. Se para mim é poderoso imaginar que nada pode impedir Jesus de ir a quem ele ama, para mim é tão poderoso quanto pensar que nada pode impedir Jesus de ir socorrer quem dele tanto precisa. É por essa razão que nós podemos nos achegar com confiança ao trono de graça, sabendo que nós temos um Deus que se compadece das nossas aflições. Por isso, Jesus Cristo é aquele quem diz: lança sobre mim as vossas ansiedades. Venha até mim, e eu de maneira nenhuma te lançarei fora. Jesus andou por sobre as águas para mostrar que nada pode impedi-lo de socorrer quem ele ama. Você entendeu isso? Por isso eu quero terminar te perguntando: você que está acompanhando essa transmissão, está vivendo um momento difícil na sua vida? Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesse momento que está passando por um momento bastante delicado. É até difícil mensurar para você, citar para você, dizer para você o que você esteja passando. Você sabe. Talvez haja alguém aqui que está passando por um problema sério, está desempregado já há um bom tempo e já não sabe mais o que fazer. Talvez haja alguém aqui que está desesperado com a notícia do falecimento de alguém que ama. Talvez haja alguém aqui que está sofrendo porque não sente que possui algum valor. Talvez eu esteja falando para alguém que está assistindo esse vídeo como uma última tentativa de encontrar alguma resposta para a sua vida. Talvez você caiu aqui com um link de alguém que você jamais imaginaria receber e agora está entendendo o quanto Deus te ama e que está pronto para te socorrer e, se preciso for, andará sobre as águas para chegar até você. Deixa eu te dizer uma coisa. O meu Deus jamais perde você de vista. E esse é o maior milagre. Ele jamais perde os olhares sobre você, independentemente da distância que você esteja dele. E, se preciso, ele vai até o teu encontro andando por sobre o mar. É isso que você precisa hoje? Você precisa que Jesus vá ao seu encontro? Você precisa desse Deus maravilhoso que caminha por sobre as águas para vir até você? Você precisa que ele entre no teu barco para acalmar a tempestade? Então feche os teus olhos. Eu quero clamar a Deus por sua vida.
e pedir que Deus esteja com você. Vamos falar com Ele? Oremos. Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós entendemos que o Senhor Jesus é um Deus em que devemos obedecer, independentemente das ordens ou mesmo da nossa compreensão sobre o que é melhor para a nossa vida. Entendemos, Senhor Deus, que o Senhor tem por nós total exclusividade, mesmo em meio a uma multidão de pessoas. E que devemos buscá-lo em todo o tempo, mas principalmente nas horas em que tudo está indo bem. Nós entendemos, Senhor Deus, que não importa as condições do tempo da nossa vida, o Senhor nunca nos perde de vista. E que este é o maior milagre que esse trecho é capaz de mostrar. Senhor, entendemos por fim de que nada pode impedi-lo de se achegar até nós quando o Senhor vê os teus filhos em apuros. Por isso peço em nome de Jesus que o Senhor possa caminhar por sobre as águas nesse momento e ir atrás daqueles que estão nesse momento sofrendo em suas vidas, estão perdidos, estão à deriva no mar da vida, estão sofrendo profundas e terríveis tempestades, estão, Deus bondoso, na hora mais noturna de sua existência, de sua história. Por favor, Senhor Deus, esteja com eles nesse momento, que possam sentir a tua presença. Abençoe-os, ó Pai. Eu clamo a ti, Senhor Deus, esta bênção, e o faço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Quão bom é saber que nós temos um Deus que se preocupa conosco e, se for preciso, Ele anda sobre as águas, né? Para vir ao nosso encontro e nossa salvação. Muito obrigado, Pastor Kenny, pela essa mensagem tão maravilhosa e tão necessária para os nossos dias. Que Deus possa abençoar o Senhor, a sua família, seu ministério, tá certo? E, Amém. como eu sempre faço aqui, desculpa, eu interrompi, perdoe-me. Obrigado a você, Péricles, pelo convite para estar junto. Deus abençoe muito cada um dos nossos ouvintes e também daqueles que irão assistir esse vídeo. Amém. Pastor, eu sempre termino aqui nossos encontros sobre a série Milagres de Jesus, lendo 3 versículos bíblicos, que se encontram em São João 20, os 2 últimos versículos, e São João 21, o último versículo. E eu sempre o faço usando uma versão diferente. Hoje eu vou usar a Bíblia hebraica. Então ela usa termos, né? Exato, é gostoso. Ela usa alguns termos que não são traduzidos, assim, normalmente, né? Mas eu vou tentar falar aqui, embora não tenha pronúncia. Diz o seguinte: Yeshua, que é Jesus, realizou muitos outros milagres na presença dos talmidins, que são os discípulos. Aqui, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês possam confiar em Yeshua, que é Jesus, que ele é o Messias, o Filho de Deus, e que, mediante essa confiança, tenham vida por causa do que ele é. E o último versículo se encontra, conforme eu falei, verso 25 do capítulo 21. Existem também muitas outras coisas que Yeshua, que é Jesus, fez. Se todas elas fossem registradas, penso que nem no mundo inteiro poderiam conter os livros que precisariam ser escritos. Este é o nosso Deus, o Deus amoroso, o Deus dos milagres, o Deus que salva e o Deus que se preocupa com cada um de nós. Que você possa ter essa certeza em sua vida, que Deus te abençoe, te conceda uma boa noite e até a próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos.
Milagres de Jesus. Jesus acalma a tempestade. Segunda parte.